Olá, seja bem-vindo ao canal Derrubando Mitos. Hoje, vamos explorar uma figura central na história e na cultura de boa parte do mundo: Maria, a mãe de Jesus. Independentemente de crenças religiosas, Maria é uma das mulheres mais conhecidas da história, reverenciada por bilhões de pessoas ao longo de mais de 2000 anos. Mas quem era ela, de fato? Neste vídeo, vamos analisar a vida de Maria com um olhar histórico e cultural, investigando seu papel na Bíblia e no cristianismo, bem como o impacto que sua imagem teve em diferentes épocas e sociedades. Prepare-se para descobrir como Maria deixou um legado que atravessa religiões, fronteiras e até a ciência. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga essa personagem bíblica tão fascinante. Veja agora as 3 verdades sobre Maria, mãe de Jesus. Continuando nossa análise sobre os mitos em torno da origem de Maria, é importante explorarmos o que o Evangelho de Lucas nos revela sobre ela. De acordo com Lucas 1:26 e 27, Maria era uma jovem que vivia em Nazaré, uma cidade da Galileia. Isso nos dá o primeiro dado relevante: Maria não era de Judá, como muitos poderiam esperar, mas sim de Nazaré. E aqui surge uma conexão intrigante. Maria, como vemos em Lucas, é descrita como parente de Isabel, esposa de Zacarias, sacerdote da linhagem de Arão. O próprio Evangelho de Lucas nos dá essa informação crucial. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Lucas 1:5. Agora leia o que o anjo Gabriel falou a Maria. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Lucas 1:36. Portanto, se Maria era parente de Isabel, isso sugere que ela também poderia ser de linhagem levítica, da tribo de Levi. Dessa forma, surge uma reflexão: se Maria era da tribo de Levi, e Jesus não era filho biológico de José, como podemos afirmar que Jesus pertence à tribo de Judá? Sendo assim, surge uma contradição do que está escrito na própria Bíblia, pois o Messias seria da tribo de Judá, e não da tribo de Levi. Agora vamos falar sobre outra questão muito discutida: a ideia de que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Esse é um ponto defendido por algumas tradições cristãs, mas o texto bíblico apresenta indícios contrários. Veja o que diz o livro de Mateus sobre a virgindade de Maria. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus 1:24 e 25. Aqui, a expressão não a conheceu até que indica claramente que José e Maria não tiveram relações antes do nascimento de Jesus, mas sugere que tiveram depois. Na linguagem bíblica, conhecer é frequentemente usado como eufemismo para relações sexuais. Ou seja, depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram relações sexuais como um casal qualquer. Pois os textos bíblicos afirmam que Maria teve filhos com José, ou seja, afirmam que Jesus teve irmãos e irmãs. Veja o que diz os textos bíblicos. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe vem tudo isto? Mateus 13:54 e 55. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Mateus 12:49 e 50.
Percebe-se que os irmãos de Jesus andavam juntos com sua mãe, ou seja, entende-se claramente que era uma família realmente de irmãos, biológicos e não primos como muitos afirmam. Na cultura judaica, ter filhos era considerado uma bênção de Deus, e uma das maiores responsabilidades da mulher. A esterilidade era vista como algo extremamente indesejável, como exemplificado na história de mulheres como Sara, Rebeca, Raquel e Ana. Dada essa perspectiva cultural, seria incomum que Maria e José, sendo judeus devotos, vivessem um casamento sem filhos, após o nascimento de Jesus. Agora que já falamos sobre algumas verdades de Maria, vamos aprofundar em uma questão intrigante sobre sua história, onde Maria realmente morava antes do nascimento de Jesus? Será que ela era de Belém, como parece indicar o Evangelho de Mateus, ou de Nazaré, como lemos no Evangelho de Lucas? No Evangelho de Mateus, tudo indica que Maria e José já moravam em Belém. O texto começa afirmando que Jesus nasceu em Belém. Pois quando os magos chegam do Oriente para visitar o menino, eles encontram Maria em uma casa, não em uma estrebaria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2:11. Observe que os magos visitaram o menino Jesus, em uma casa em Belém, e não em uma manjedoura. Essa descrição nos dá a impressão de que Belém era a cidade, de origem de José e Maria. Depois que a família foge para o Egito para escapar de Herodes, Mateus relata que José queria voltar para Judá onde Belém fica, mas, temendo o novo governante Arquelau, decide se estabelecer em Nazaré. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Mateus 2:20 e 2:23. Isso dá a entender que Nazaré foi uma escolha posterior, feita por razões práticas, e que Belém era o local de origem da família. Essa decisão faz parecer que Nazaré foi uma escolha posterior, e não o local original da família, mas por que isso seria importante para Mateus? Mateus está claramente preocupado em mostrar que Jesus nasceu em Belém, para cumprir a profecia de Miqueias 5:2, que dizia que o Messias viria de Belém, a cidade de Davi. Esse detalhe conecta Jesus à linhagem real, e reforça sua identidade messiânica. Já o Evangelho de Lucas nos conta uma história bem diferente. Aqui, Maria e José moram em Nazaré desde o início. Segundo Lucas, foi por causa de um censo decretado por César Augusto, que obrigava as pessoas a se registrarem em suas cidades de origem. Como José era da casa e linhagem de Davi, ele e Maria viajaram de Nazaré até Belém. Após o nascimento de Jesus, Lucas não menciona a fuga para o Egito, nem qualquer intenção de morar em Belém. Ele diz que, depois de cumprir os rituais de purificação no templo, a família voltou diretamente para Nazaré, onde Jesus cresceu. Os estudiosos apontam que Mateus e Lucas tinham objetivos teológicos distintos, não importando com as contradições nas duas histórias, já que os evangelhos foram escritos separadamente para públicos diferentes. A figura de Maria nos evangelhos é fascinante e cheia de simbolismos, mas quando olhamos criticamente, percebemos que ela foi construída pelos evangelistas para reforçar suas narrativas. Isso significa que não podemos tratar a história de Maria como um fato absoluto, mas sim como um elemento literário dentro do cristianismo primitivo. E você já tinha pensado nessas 3 verdades sobre Maria? Como essas informações mudam sua visão sobre ela? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado a todos. Inscreva-se no canal, dê o like e compartilhe o vídeo.